Graça e a paz, tudo bem? E aí, já estão todos juntinhos, sentadinhos? Já convidou os vizinhos da direita, da esquerda? A família já está todos juntos? Então, hoje nós temos o privilégio de sermos ministrados pela nossa irmã Manuela, e Deus vai usá-la poderosamente. Você já viu o tema, é muito importante, né? Então, fica atento para o que o Senhor vai falar ao nosso coração. Estamos só esperando ali o aparelho de Maraísa e logo, logo vamos estar aqui conectando na bênção, transmitindo ao teu coração o que o nosso Pai selecionou para essa noite. Amém? Vamos orar. No lugar onde você estiver, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor esteja presente nessa noite, que o Senhor esteja conosco nessa noite, que o Senhor traga, Senhor, a nossa memória, aquilo que precisamos, Senhor, ser direcionado, Pai. Senhor Deus, dá a tua inteligência, dá a tua sabedoria, Senhor, para que possamos entender aquilo que vem diretamente do teu trono, Senhor. Pedimos, Senhor, que nessa noite, Senhor, acampe anjos, Senhor Deus, em cada lar, em cada casa, Senhor, representada, Pai. Vem trazendo, Senhor, a cobertura do teu sangue, Senhor Deus, aonde essa transmissão estiver chegando, Pai. Vem trazendo a cobertura do teu sangue sobre o teu povo, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, Manu. Paz, Mara. Deu um probleminha aqui para entrar, mas graças a Deus a gente trocou o telefone, pegou e vamos nessa, né? A você que está entrando aí, como as meninas já deram boas-vindas, acredito, você é muito, muito bem-vindo a mais uma live do Remissão, né? Uma aula, na verdade. Nosso intuito aqui não é trazer entretenimento, às vezes trazer até desconforto com a palavra de confronto, mas o objetivo é trazer mudança para a sua vida. Porque nós queremos ver você andar em liberdade, né? Nós, no decorrer dessas lives, nós temos recebido vários testemunhos incríveis de pessoas que têm sido alcançadas pelo poder da palavra, têm sido libertas, têm sido restauradas. A nossa intenção é a intenção de transbordo, transbordar aquilo que Jesus tem feito em nós, transbordar na sua vida, dividir com você, para que isso se multiplique. E eu quero convidar você também a transbordar. Como? Daquele jeitinho. Vai lá, aperta aí no aviãozinho. De culpa ou de arrependimento. Precisa aprender isso. Vai lá, compartilha. Aperta o dedinho aí no coração para essa live subir, para que mais pessoas sejam alcançadas também, tá bom? Enquanto isso, Manu, fique à vontade, nós queremos aprender, a aula é sua, a aula é nossa, e nós queremos receber de Deus. Amém? Amém, Mara. Então vamos lá, né? O tema é culpa ou arrependimento, né? E hoje a gente vai trazer algumas estratégias do céu, a gente vai trazer algumas palavras que o Senhor colocou no nosso coração para esclarecer algumas coisas que a gente carrega por muito tempo e muitas vezes sem entender o que fazemos, né? Então, antes de a gente entrar no tema de arrependimento, eu queria primeiro esclarecer o que é tentação, o que é pecado. Arrependimento, ele só vem quando um ato ilícito ele é feito, né? O arrependimento ele só vem quando o pecado ele existe. Não quando a tentação existe. Então, hoje a gente vai separar, diferenciar o que é tentação e o que é pecado. Primeiro, tentação. Tentação é um ato involuntário. Então, você não tem controle sobre a tentação.
né? A tentação é uma perseguição, que até Jesus voltar, a gente vai ter, né? Tentação. Agora, pecado é algo que você decide querer. É algo que você decide atuar. Você decide fazer. Ser tentado não é cometer pecado. A gente precisa aprender isso, diferenciar a tentação, que é um ato, né, involuntário, e o pecado é quando eu decido. O pecado é altamente responsável. O pecado é minha responsabilidade. E quando a gente fala da palavra arrependimento, não, ainda sobre tentação e pecado, a gente vai falar lá no 1 Coríntios 10, 13. Né? Que o 1 Coríntios 10, 13, ele deixa bem claro a respeito disso, né? Que o que é tentação e como vencer essa tentação. 1 Coríntios 10, 13, ele diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Amém, amém, né? E é muito interessante essa questão, essa diferença, a gente trazer bem essa diferença entre tentação e pecado, porque na seguinte forma, como o Manu falou, tentado nós vamos sempre ser. Cada um tem uma área de fraqueza que vai passar por lutas no decorrer da caminhada, mas o importante é o que é que a gente faz com isso, né? E a palavra é bem clara, diz assim, olha, a tentação vem, a luta vem, né? Você vai se sentir tentado, tem coisas que vai até tremer a sua carne, mas o que é que você vai decidir fazer? Você vai decidir viver isso ou você vai resistir, né? E eu lembro de um exemplo de uma pessoa muito amiga minha, que disse assim, olha, eu tive durante minha vida toda problemas com drogas, fui viciada, então assim, mergulhou nas drogas, mas ela ainda assim se sentia tentada no decorrer da caminhada. Ela disse, eu passar, Mara, longe de um lugar que está sendo usado droga, eu senti um cheiro, eu me lembro, vem à memória, eu me sinto tentada, mas eu decido a não usar mais. Eu decido a não viver isso. Por quê? Porque quimicamente o cérebro dela foi viciado naquilo. Ela mergulhou naquelas drogas durante um bom tempo de sua vida. Verdade. E tem um registro lá. E a tentação vai acontecer. Mas essa pessoa decidiu não usar mais. E hoje essa pessoa anda em liberdade. Então, tem a tentação, mas o que é que você vai decidir fazer com a tentação? Né? E tem muitas pessoas que usam a tentação como desculpa para pecar. É verdade, Mara. Mas aí onde a gente traz a alusão do arrependimento, né? O arrependimento é para quem pratica pecado. Então, você é tentado, não precisa se arrepender da tentação, porque a tentação a gente vai vir. Mas pecado, ele precisa de arrependimento, se a gente quiser ver a Deus. Lá, quando a gente traz a origem da palavra arrependimento, né? Quando a gente traz ele para a nossa língua, ele se transforma, o significado é metanoia. E metanoia é uma palavra bem atual. Hoje todo mundo fala de metanoia, de todas as idades, né? Hoje fala referente à mudança, né? Não, a gente precisa mudar na área física, né? na área financeira. Só que aí a metanoia, o arrependimento, traz alusão à metanoia, a mudança de comportamento. Né? Metanoia não é só mudar a mente. Metanoia é mudar o comportamento, mudar o caráter, né? Mudar a direção. Nessa palavra, no arrependimento, a gente precisa ter essas mudanças de atitudes. A gente precisa mudar atitudes. Se a gente não muda, não me arrependi. Se eu não mudei, se eu vim de uma prática de pecado contínuo, e mesmo depois que eu me conheci Jesus, me converti, passei por todo um processo, e mesmo assim aquela prática ela continua, então não houve o arrependimento, não houve a mudança. E o Senhor hoje ele quer trazer para nossas vidas essa mudança. Isso, e é importante trazer, como você falou, Manu, que tipo, eu me arrependo, mas eu continuo fazendo a mesma coisa, eu me arrependo, e amanhã eu vou praticar o mesmo erro, e depois de amanhã eu me arrependo, e depois eu pratico o mesmo erro, e vira um ciclo vicioso de pecado,
que as pessoas entram naquela linha que a gente falou na aula passada, de abusar da graça, de estar sempre nesse ciclo. Eu peco hoje, amanhã eu me arrependo, e vira uma teia, na verdade. Isso, né? exatamente assim, Mara. Então, hoje o Senhor, ele deu estratégia para a gente chegar nesse arrependimento, né? E o primeiro caminho dessa estratégia é a consciência. Precisamos ter, primeiro passo, é a consciência do pecado. Então, quando a gente não tem essa consciência de que está pecando, a gente não vai chegar ao arrependimento. Eu preciso entender qual a diferença do que é pecado, do que é tentação. Eu preciso trazer para a minha vida essa consciência de quando eu estou errando e parar de colocar nas pessoas a culpa. Porque o ser humano, né, ele tem uma disponibilidade de sempre dizer, eu só fiz isso por causa de fulano, eu só pratiquei isso por causa de ciclano. E é isso que a gente precisa entender, que você praticou porque você quis. Ninguém lhe obrigou a praticar. Você quis praticar. Então, essa prática traz para você a responsabilidade. Então, você tem que começar a sair sair de vítima, porque geralmente queremos sempre ser a vítima, né? Queremos sempre deixar lá que todo mundo tenha pena, que todo mundo olhe com um olhar de misericórdia, com um olhar de cuidado e sendo vítima. Mas aí quando a gente passa a ser a vilã da nossa história, é entender que os caminhos que a gente traçou foi porque foi uma decisão minha. O caminho que você traçou foi uma decisão sua. Então precisamos sair dessa base de vítima e começar a entender, ter a consciência do pecado, que o pecado é sua responsabilidade. Isso. É muito importante isso, né? Trazer essa consciência e trazer essa responsabilidade de sair desse vitimismo. Realmente. Isso. E nesse caminho que a gente precisa percorrer, existe o segundo passo. Mas eu queria lembrar uma coisa. Você reconhecer que está pecando não significa se arrepender, né? Você diz assim, o Senhor trouxe para mim, eu reconheço que eu sou pecado. Mas se você reconhece e não muda, não é arrependimento. Isso. É preciso ter mudança de mentalidade, como você falou, e mudança de hábito, né, Manu? Isso, exatamente, Mara. E o segundo caminho, o segundo passo é a confissão, né? Quando a gente passa a confessar, né? Porque a gente só confessa aquilo que traz a consciência. Eu só confesso o pecado, eu só passo a confessar o pecado a partir do momento que me traz a consciência, que eu saio da minha base, né, de vítima, me torno vilã da minha história, entendo que todo o percurso, toda a decisão que tomou foi eu, e quando eu passo a ter consciência desse pecado, eu vou lá e faço a confissão. E a confissão do pecado, queria só lembrar mais uma coisa, que a confissão do pecado ainda não é arrependimento, é um caminho. Né? Arrependimento é um alvo, é um caminho que você vai precisar percorrer. Então, primeiro eu reconheço, depois eu confesso, e ainda, mesmo assim, depois de eu confessar, se eu não mudar a minha mente, se eu não mudar meu temperamento, se eu não mudar o meu posicionamento, isso não vai, o arrependimento não vai vir. O arrependimento não vai chegar. Então, eu preciso dessa metanoia, dessa mudança de mente. Amém. Então, arrependimento é uma decisão irrevogável. Então, eu preciso dizer, eu quero mudar. Eu quero me arrepender. Porque, como a Mara falou anteriormente, não adianta eu continuar na prática do pecado, aí eu vou lá, peço perdão e pratico de novo, peço perdão e pratico de novo, abuso da graça do Senhor Jesus e não me arrependo. Fico nesse percurso, nesse processo de arrependimento. Isso, exatamente, né? Tem que ter essa mudança de caminho. E ninguém pode fazer isso por nós, a não ser nós mesmos, né? Quando a gente decide realmente mudar o caminho, mudar a rota, o Senhor vem com a sua graça e nos ajuda, né? Eu lembro que muito no começo da minha caminhada cristã, tinha comportamentos e hábitos que eu tinha. Isso eu estou falando no começo da minha caminhada cristã. Mas até hoje tem comportamentos e hábitos que a gente vai lutando para mudar, né?
Só que no começo a gente sabe que é tudo muito mais difícil, a gente está É verdade. engateando ainda, não tem muito conhecimento da verdade. Mas aí, quanto esforço foi. E tinha dias que eu chorava e dizia, Deus, eu não quero pecar. Deus, eu decido não pecar. Eu decido não viver isso de novo. E assim, e o Senhor vinha com graça, o Senhor vinha com misericórdia. É verdade. E dava o escape, né? O texto que você leu. Vem a tentação, mas o Senhor também dá o escape. Deus é maravilhoso. A Amém. sua graça. É verdade, Mara, Né? é verdade. Então, se você ler lá em Provérbios, lá 28:13, ele diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançará misericórdia. Amém. Então, Amém. o Senhor ele te dá uma condição para alcançar a misericórdia dele. Amém. E assim, e diante desse texto, a gente precisa entende que a gente precisa ser radical. Ele diz assim, ó, quem confessa e deixa. E é até impertinente trazer uma pergunta que me trouxeram aqui agora, diz assim, por que sentimos culpa ao invés de arrependimento, né? E aí é justamente isso. Sentimos culpa porque nós não decidimos mudar. Porque nós gostamos do pecado, queremos continuar nele e ficamos dando desculpas esfarrapadas para Deus e para nós mesmos. Quando Deus está orando, dizendo assim, olha, essa tentação aí, esse pecado, eu lhe dou condições, eu lhe dou ferramenta na minha palavra para você vencer. Agora você precisa decidir. Então, a culpa vem quando a gente entra nesse ciclo vicioso que eu falei. De eu querer ficar pecando e amanhã me arrependendo, que é a culpa, é o remorso. Né? E não toma uma decisão, porque com pecado nós precisamos ser radical. Ou você vai ser radical, ou você vai cair, não tem para onde. A Bíblia diz assim, ó, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas quantas paixões da carne, fuja. Ou você é radical, ou você vai permanecer nesse ciclo vicioso, como diria a minha pastora Rosângela, nessa cabra safadagem, e não vai mudar nunca. É e dando verdade. desculpa para Deus, achando que Deus acredita nisso. Não tem como, né? Pode continuar, mano. Pronto. E lá no texto, né, se a gente traz a alusão também, o texto de Jesus, quando lá em João 8:11, quando Jesus ele pega a mulher samaritana, né, a mulher pecando, né, ele diz assim, pega os acusadores, né, deixa lá e diz assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A mulher adulta era, a mulher né? adulta, isso. Ele pega a mulher adulta, ele diz assim, ó, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E as pessoas saíram jogando lá as pedras e foram embora. Então a mulher, ele disse, antes a mulher disse, ó, vai, não tem nenhum mais acusador. Os acusadores foram embora, vai e não peques mais. Então, Jesus, ele dá uma condição a ela para ela continuar. Ele disse, ó, vai e não peques mais. Ele diz, dá uma voz de comando a ela, para ela continuar na jornada assim. Hoje você teve graça, hoje você teve perdão, só não faz mais. É a mesma coisa trazendo para a nossa vida. O Senhor, em muitas casas, em muitas situações, ele diz, hoje você pecou, mas hoje você está tendo perdão. Hoje eu estou derramando sobre a sua vida uma graça. Então vai e não peques mais. E a gente ainda tem hábito. E a gente ainda tem desculpa. Tá, Mara. Aí a gente ainda tem desculpa de dizer assim, já que todo mundo é pecador, eu posso pecar. Todo mundo é pecador, então eu posso continuar pecado. Então aquela mulher, ela poderia trazer isso para a vida dela. Jesus podia dizer assim, não, pode continuar pecando. Tá vendo que tá todo mundo ali é pecador, então você pode continuar pecando. Mas ele não quis, ele mostrou a ela que ela podia, a partir dali, ser diferente daqueles que estavam lá naquele momento. Isso. E assim, e é lindo essa graça, essa misericórdia de Jesus, porque a intenção de Jesus não é que a gente ande com culpa. Jesus não quer que a gente ande com culpa. Primeiro, ele não quer nem que a gente peque, mas se pecou, se arrependa. Não ande nesse ciclo de culpa, né? E esse texto traz muito claro isso, quando ele diz assim, olha, quem aqui não tem pecado? Porque eles estavam ali querendo acusá-la, trazer um peso de culpa. E Jesus queria trazer a graça do perdão. Ele diz assim, olha, vai e não peque mais. E tipo, cadê teus acusadores? A palavra diz isso. Mulher, cadê teus acusadores? Foram todos embora. Por quê? Porque Jesus não quer que a gente ande com culpa. Quem quer que a gente ande com culpa, quem quer que a gente ande com o peso da culpa é o diabo, o inimigo das nossas almas. É verdade. Mas Jesus não. Jesus quer que a gente se arrependa e que a gente ande em liberdade. Não é isso, Manu? Exatamente, Mara.
Exatamente isso. Então, a palavra de ordem hoje é arrependimento. A palavra de ordem hoje é mudança. Mudança de caráter, Amém. mudança de atitude, né? E hoje, assim, se a gente for trazer uma alusão assim, Manu, quando se fala de arrependimento, você lembra de quê? A gente trazer uma mensagem que traga arrependimento é lá em Josué 3, né, que fala sobre a travessia do Jordão, né? Ali foi um ato de arrependimento. Quando a gente começa a ler o capítulo 3 de Josué, a gente começa a entender, né, a misericórdia do Senhor sobre a vida do povo, né, as coordenadas do Senhor. Então, mesmo quando a gente ainda está no pecado, mesmo quando a gente ainda está fora daquilo que Deus quer, Deus começa a trazer coordenadas. Ele traz caminhos para a gente trilhar, percurso para a gente chegar até ao arrependimento, né? Porque quando o Jordão abre, ele é um divisor de águas. É uma vida antes de sequidão, de miséria, né? Uma vida no deserto, uma vida horrível. Então, assim, de uma vida que ninguém dava crédito. Quem é que dá crédito quem mora no deserto? Quem é que dá crédito quem vive em pecado, né? Quando a gente começa a ver, e a partir do Jordão, a partir da travessia, Deus ele traz uma outra visão para aquele povo. Eles conseguiram chegar no alvo, conseguiram chegar na terra prometida, né? Por isso que a gente traz sempre essa informação. Arrependimento, ele não é um percurso, não é um processo, é um alvo. Então, o povo no deserto, ele passou por um processo, mas chegou no alvo. E a gente precisa chegar no alvo também. Precisamos chegar no alvo. Que o nosso alvo hoje é a nossa terra prometida, que é os céus, né? E hoje a gente precisa trilhar esse caminho. E não é só entrar no processo, continuar no processo, viver no processo. A gente precisa trilhar o caminho para quando Jesus voltar, vir buscar a sua igreja e a gente está aqui, disponível para dizer assim, Jesus, eu vou chegar no alvo. Eu estou indo para o alvo. Amém. Amém. Então, hoje eu quero deixar só duas perguntas. Se hoje você fosse analisar a sua vida, né? Você fosse olhar dentro de você, né? Examinar você começa aonde você está? Na travessia do Jordão, em que lado você está? Estou no lado do deserto ou estou no lado da terra prometida? Eu estou no caminho da terra prometida, estou lá já na terra prometida, eu ainda estou no processo, no deserto de sequidão, de miséria, de mentira, de falsidade, né? E além de perguntar, primeiro você tem que entender que lado você está. Agora você precisa pensar, analisar e saber de que lado você vai ficar. Porque se eu continuo com as mesmas desculpas, com as mesmas situações, não querer mudança, levar sempre, todo mundo é pecador, todo mundo é pecador, eu posso pecar o tempo todo, a gente nunca vai chegar no alvo. Então, onde você quer permanecer? Você quer permanecer no processo? Ou você vai chegar lá no alvo, que é onde é a terra prometida, né? Na verdade, não pode ficar no meio, né, Manu? Isso. A palavra do Senhor que diz que tem que ser quente ou frio. Então, você não pode querer ficar no meio. Você precisa decidir qual caminho você quer trilhar, para onde você quer ir. E no caminho que você decidir, se você decidir sair daí, desse caminho de ciclo vicioso, do engano, do pecado, das desculpas, se você decidir, Deus vai lhe tirar. Deus vai lhe tirar, porque Ele tem poder para fazer isso. Assim como Ele tirou Manu, assim como Ele me tirou, como tirou muita gente que está aí nos assistindo, Deus pode tirar você também desse caminho, só basta você decidir. É verdade, Mara. E outro ponto importante, né, que a gente já falou, é a salvação. A salvação, ela depende do seu arrependimento. Deus ele nos deu livre-arbítrio para você decidir. Então, a gente só vai decidir algo, né? A gente só tem algo quando a gente decide. Então, se eu decidir para não pecar, não errar, me arrepender e conseguir chegar no princípio, porque o princípio de santidade é o princípio é a santidade, mas aí o arrependimento, né, é uma das regras que eu preciso ter para chegar a esse princípio, para poder a gente ver a Deus. A Bíblia diz que sem santidade a gente não consegue ver a Deus. Então, o princípio a gente precisa chegar a esse princípio de santidade, que é o arrependimento.
E precisamos também ter a sensibilidade do Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Eu posso aqui falar 1.000.000 de vezes, Maraísa pode falar 1.000.000 de vezes, a pastora Rosana vai chegar aqui, vai falar também, mas se o Espírito Santo não lhe convencer, se você não permitir que o Espírito Santo ele possa fazer uma faxina em você e lhe mostrar exatamente o que você precisa mudar, aonde você precisa restaurar, aonde a metanoia, a mudança de caráter, de entendimento na sua vida, nada vai acontecer. Então, precisamos ter essa sensibilidade do Espírito Santo para que isso aconteça. Né? E uma das coisas que o arrependimento ele exige é uma preparação psicológica, uma mudança realmente de mente, né? Um planejamento mental, porque o pecado ele é sedutor, o pecado ele é cativante, né? É um vício, às vezes, e não é fácil deixar vício, não é fácil, né? Quebrar uma gravidade, porque na verdade a gente vive em um mundo que se você não errar, você quer o ET. Se você abrir mão do pecado, você que não serve, né? E a gente quebrar essa força, quebrar essa gravidade, né? A gente precisa se posicionar. E é isso que Deus hoje ele quer da gente, ele quer posicionamento. Ele quer o seu posicionamento. É exatamente como a gente falou em uma das lives passadas, eu acredito que foi sobre maldição, que o Senhor diz assim, olha, lá em Êxodo diz, olha, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Então, escolhe, pois, não pecar. Escolhe, pois, andar no caminho da retidão. Escolhe, pois, andar na verdade. Escolhe, pois, se arrepender, né? Basicamente é isso. Deus querendo que a gente ande nessa verdade, para que a gente possa andar em liberdade, né? E eu estou muito feliz com essas aulas, Manu, porque traz esse entendimento que as pessoas acham que a libertação é só fazer uma oração mágica e está tudo resolvido. E não é. É um caminho a ser trilhado que você precisa decidir. Ninguém pode fazer por você. Ou você decide, ou você decide. Não é isso? Isso, é exatamente isso, Mara. Que as orações mágicas realmente não funcionam, né? Porque, na verdade, como funciona só é Deus. Deus, ele quando sonda o nosso coração e entende que realmente aquela oração é de coração, aquela oração é de arrependimento, Deus, ele vem e restaura e dá força para você continuar vencendo a tentação. Porque se a gente vê José, ele venceu a tentação. Porque a gente olhando para o mundo hoje, talvez a gente diga assim, eu não tenho condições de vencer, é tudo muito propício, é tudo muito aberto, o pecado ele é muito lícito para todo mundo. Mas José, ele conseguiu, no tempo de José não era diferente. José, ele conseguiu vencer a tentação para que não precisasse se arrepender do pecado. E se a gente trazer isso para a gente, para a nossa vida, se a gente conseguir vencer a tentação, a gente não vai precisar, não vamos precisar do pecado, não vamos precisar se arrepender, porque a gente não praticou. Então, hoje, Deus ele nos dá uma estratégia de vencer essa tentação, né? Lá em Gênesis 39, a partir do verso 7, eu queria ler para vocês entenderem bem direitinho o que foi que José fez, né? Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José, né? José, e um dia ela o convidou, vem e deita comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor, estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que possa... Estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na sua casa, e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu senhor e pecar contra Deus? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia, José veio à casa para fazer o seu serviço
e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente e deixando o manto preso à mão da mulher. Então José, ele criou, Deus deu estratégia a José, porque José era humano. José, ele tinha limitação, assim como eu e você. Então ele estava lá tudo propício, ele mandava nos empregados, né? A casa estava disponível para ele, mas ele entendeu que não é pecar só contra o Senhor dele, mas era pecar contra Deus, porque o Senhor dele não estava lá presente. Ele não estava vendo o ato de pecado, pecado que José poderia cometer. Ele não estava lá vendo. Quem ia ver era o Senhor. E quando ele ressalta ali, ó, eu vou pecar contra o meu Senhor, mas vou pecar contra Deus. Eu vou pecar contra Deus. Então, muitas vezes, usamos de muleta algumas pessoas para não pecar. Só que você precisa entender que você tem que parar de pecar. Não por causa de fulano, não por causa de ciclano, mas por causa do Senhor. E o Senhor, ele está sempre com você, a cada segundo. Tem um texto, mano, que eu queria trazer, que é bem pertinente, que lá em Hebreus 12, 4 diz assim: ora, nessa luta contra o pecado, você ainda não tendes resistido até o sangue, né? E aí a gente vê que José resistiu e talvez até o sangue, não no sentido literal, mas as carnes de José devem ter estremecido. Acredito que a mulher de Potifar era bonita, isso. Não era uma mulher descuidada, porque as egípcias eram mulheres muito atraentes, né? Historicamente a gente vê isso. E aí José vai e foge, ele foge da tentação. Então, assim, na luta contra o pecado, você resistiu até sangrar? Se não, meu irmão, então ainda falta mais um pouquinho. Resista, porque Deus vai lhe dar graça. É verdade, Maraísa. E a gente tem que entender que tentação não é pecado, né? Tentação não é pecado e é melhor eu confessar a tentação do que eu confessar pecado. Então, isso. Quando eu estou tentado em algo, é mais fácil para mim eu lidar com a tentação, quando eu começo a confessar, quando eu começo a expor, quando eu começo a conversar e trazer Deus trazendo estratégia para mim, para eu fugir dessa tentação, do que quando eu confessar pecado. Tentação, ele não tem consequência, pecado tem. Tentação. Exatamente. E assim, e é muito importante isso que tu estás trazendo, Manu, da gente confessar tentação e não confessar pecado, porque primeiro vem o desejo, depois a gente vai se alimentando, a coisa vai crescendo. E se eu não confesso, o inimigo das nossas almas, o diabo vai se aproveitar disso para mais cedo ou mais tarde botar a oportunidade de pecar. E eu queria falar aqui que a gente sempre traz, as pessoas sempre faz muito uma ligação de pecado a questão sexual, a questão de roubo, a pecados que normalmente causam mais escândalos, que são mais vistos. Mas a inveja é pecado, a mentira é pecado, a preguiça é pecado. Tem uma lista imensa de pecados que às vezes a gente precisa vigiar, precisa listar para que a gente vença e não seja enganado. Porque a gente não pode sair daqui achando, porque a gente trouxe o exemplo de José, é óbvio, que o pecado sexual é terrível, porque é um pecado no corpo, né? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o sexual é no corpo, é na carne, a luta é muito maior. Mas tem muitos outros que viram pecados de estimação e que se a gente não confessa, se a gente não vigia, a gente cai e fica só com a culpa e nada de arrependimento. É verdade, Maraísa. É verdade. E a gente precisa entender que Jesus, ele vai lhe amar, independente. Ele ama o pecador e abomina o pecado. Ele vai lhe amar. Não se preocupe. Você pecou, ele vai lhe amar. Você se arrependeu, ele vai lhe amar muito mais ainda. Mas ele vai lhe amar. Mas se você não decidir mudar, ele vai lhe amar, mesmo você indo para o inferno, porque foi uma decisão sua. Você decidiu a continuar no pecado. Ele lhe deu livre-arbítrio para você decidir em que lado você quer ficar. E se você decidir ir ao inferno, abusar da graça,
Porque hoje a gente vive uma geração que abusa da graça do Senhor, né? Isso que a gente foi falando logo no começo, a gente abusa da graça. Porque a gente peca hoje, pede perdão, peca amanhã, pede perdão. E é o mesmo pecado, mas o Senhor sabe que eu sou fraco. Mas quando a tentação vem, a primeira coisa que eu faço é me jogar na lama. Quando a tentação vem, a primeira coisa, eu já pequei na mente mesmo, então vou pecar no ato. Então precisamos mudar a nossa mentalidade. A gente precisa começar a ter a mentalidade do céu. Né? O corpo da gente, o ser humano, ele é corpo, alma e espírito, mas o ser humano, ele tende a viver só na carne, só no corpo, e esquece de viver no espírito. E a gente precisa decidir a viver no espírito. Quando a gente começa a viver no espírito, a gente começa a entender o direcionamento do Senhor para a nossa vida. E a palavra hoje de comando do Senhor é arrependimento. Precisamos nos arrepender para poder a gente ver lá, conhecer ao Senhor, para poder a gente ver a Deus, né? A gente está lá na Terra Prometida, a gente está lá junto com Ele, que não tá muito longe, né? Jesus está voltando para buscar os seus e nós precisamos estar preparados para que isso aconteça. Amém. Amém, mano. E quando a gente deixa... A minha internet deu um probleminha aqui, eu perdi um pouquinho o que tu falou, mas continua aí, disse que travou aqui, não sei se foi o celular. Tá certo, Mara. E quando a gente continua numa vida de pecado, a gente invalida o sacrifício que Jesus fez lá naquela cruz. Porque Jesus foi para a cruz, passou todo um processo para poder justamente trazer esse perdão para as nossas falhas, para os nossos pecados. Viver no pecado, a gente invalida aquele sacrifício. É como se todas as vezes a gente sacrificasse Jesus novamente para poder ter esse arrependimento, para poder ter esse perdão. Aí a gente peca de novo e o Senhor de novo perdoa. Aí o Senhor de novo perdoa. Então a gente começa a invalidar o sacrifício que Jesus fez na cruz. Porque quando eu paro para pensar a história de Jesus, eu começo a entender que quem é a mãe, quem é o pai, né, que vai abrir mão do seu filho para dizer assim, vai ali na terra, vai ali, vai morrer por aquelas pessoas ali, que não estão dando nada, estão dando na mínima, mas não criei eles para isso. Mas você vai lá, morre por eles, restaura eles, para poder ele conseguir vir para a morada, vir morar aqui conosco. Então, ele abriu mão do filho. E o filho que faz esse sacrifício, eu vou lá na terra, morrer, passar, porque que Jesus passou e o que ele já sabia para passar, que antes de acontecer, Jesus já temia aquilo, já sabia, Senhor, se for possível, faça, se possível for, né? Afasta de mim esse caso. Mas seja feita a sua vontade. Em nenhum momento ele desistiu. Ele teve temor, mas não desistiu e passou por todo um processo para mim, para você ser salvo. Teve todo um processo por amor a mim e por amor a você. E quando a gente não se arrepende, quando a gente acha que a prática do pecado é melhor do que o amor do Senhor, do que o sacrifício de Jesus, a gente começa a invalidar o sacrifício dele na cruz. Manu, eu queria trazer um texto para a gente que está lá em Apocalipse 2:5, que é um texto forte e confrontador. Na verdade, quando a gente vai ver Apocalipse, vai ver as cartas que o Senhor Jesus mandou para as igrejas de Apocalipse, todas elas o Senhor alerta para se arrepender em alguma área, né? O Senhor vê os defeitos assim, as debilidades, mas vê as qualidades também e enfatiza para a área que ela precisa se arrepender. E Apocalipse 2:5 ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candelabro, caso não se arrependa. Então, o Senhor vem, quem falou isso foi o próprio Jesus, e ele falou para a igreja, ele não estava falando para quem não era igreja, ele falou para a igreja, disse assim, olha, arrependa-te e vê da onde foi que tu caísse. Ele não quer que a gente volte aonde tu caísse, que a gente volte para o pecado, não.
mas vê aonde foi, volta para consertar, faz esse caminho de volta, para que tu possa continuar caminhando em liberdade, né? E esse texto é muito, muito forte, porque ele diz assim, olha, se não, eu vou tirar de ti o teu candeeiro. Esse candeeiro é o quê? O candelabro do Senhor, é a luz. E que luz é essa? É o próprio Jesus. Porque a Isso. igreja em si, eu e você como igreja, nós não temos luz própria. Nós simplesmente refletimos a luz de Cristo, a glória de Cristo. E se eu decido não me arrepender, se eu decido permanecer no pecado, que luz eu vou refletir para o mundo? Muito pelo contrário, eu vou ficar em trevas. Então, É como verdade. igreja, nós precisamos voltar onde a gente caiu. Se arrepender para que essa luz de Cristo resplandeça em nós. Porque ele é bem claro, o Senhor Jesus é bem claro, quando ele fala lá para João, na ilha de Patmos, e diz assim, olha, se você não se arrepender, eu vou retirar essa luz. Você vai ficar em trevas. E se a igreja é que reflete essa luz de Cristo, como é que o mundo vai ver essa luz? Se a igreja, eu e você, eu não estou falando de igreja paredes, eu não estou falando de igreja denominação, eu estou falando de igreja Manuela, Maraísa, você que está me assistindo, eu estou falando de igreja gente que precisa se arrepender, porque se eu não me arrepender, eu não vou ter luz para resplandecer para o mundo. Muitas pessoas estão em trevas, estão esperando a minha luz brilhar, a sua luz brilhar, Manu, a luz de você que está me assistindo brilhar, para conhecer essa luz, a luz de Jesus. Então, Apocalipse vem, bate fortemente e diz assim, olha, arrepende-te, porque senão essa luz vai ser retirada. Senhor, tenha misericórdia de nós nessa noite. Que a gente possa andar verdadeiramente desse caminho de arrependimento. E que a gente possa brilhar para esses que estão em trevas, ainda que não conhecem a luz de Cristo. Eu não estou falando aqui, se você está me assistindo e se você ainda não faz parte de nenhuma denominação, se você ainda não declarou Jesus como Senhor e Salvador, mas eu não estou querendo dizer que você está em trevas e eu estou em luz, não é isso. Eu estou dizendo que aqueles que vivem a palavra de Jesus, aqueles que conhecem Jesus verdadeiramente têm luz para brilhar para aqueles que estão na escuridão. Porque tem gente, muita gente esperando uma luzinha brilhar. A minha luzinha, a sua luzinha, Manu. A luzinha de você que está me assistindo brilhar. Para ser socorrido e para conhecer Jesus. Então a gente precisa se arrepender. Vamos abrir mão do nosso orgulho, abrir mão da nossa vaidade, abrir mão da nossa religiosidade, porque muitas vezes a religiosidade nos impede de confessar nossos pecados. Isso. Ah, mas eu vou confessar. O que é que Manu vai falar de mim? O que é que fulano vai falar de mim? Mas fulano tem uma imagem de mim que eu sou perfeito. Fulano pensa que eu sou assim. E se eu for confessar? E se eu for me arrepender? Como aqui eu vou perder o meu título? Eu vou perder minha posição? Problema! Eu não quero perder minha salvação. Eu não quero perder meu relacionamento com meu pai. Eu não quero que minha luz se apague. Eu preciso me arrepender e andar na verdade do Senhor para que essa luz brilhe e para que as pessoas sejam iluminadas. Amém, Mara. É verdade. Então hoje é dia da gente trazer de volta, né, essa luz. Se um dia você perder, você tinha essa luz. Mas aí com as minhas práticas de pecado, com as minhas práticas de não conseguir resistir ao pecado, eu perdi essa luz. Então hoje o Senhor quer trazer de volta essa luz para você. O Senhor quer trazer de volta essa luz para a tua casa. Porque muitas vezes você é a luz da sua casa. E o Senhor ele quer trazer de volta essa luz, brilhar novamente essa luz no teu lar. E você vai ser o canal através disso. Então hoje o Senhor nos dá oportunidade de nos arrependermos. É hora de voltarmos para o caminho do Senhor. Traçar o processo, passar pelo processo. Mas hoje precisamos chegar no alvo. O alvo é arrependimento. Então comece a pedir ao Senhor. Mano, eu não sei o que ainda falta me arrepender. Comece a pedir ao Senhor. Senhor, o que tiver em mim ainda que eu preciso mudar, o que tiver em mim ainda que eu preciso me arrepender, que eu não me arrependi, que eu simplesmente me achei que era culpa, levei e deixei para lá, traga a memória e o Senhor vai trazer a memória hoje, para trazer a memória para você poder voltar para o caminho dele, começar a trilhar o caminho do Senhor. Amém. Amém. E assim, é muito sério esse texto. Estou estudando sobre esse texto, mexeu muito comigo, que o Espírito Santo vem confrontando, dizendo assim,
Quantas vezes pelos seus pecados, porque você não se arrependeu, porque você quis permanecer no erro, você deixou de iluminar a vida de alguém que estava em sua volta. Às vezes é uma atitude pecaminosa, é aquilo que Manu falou, é um hábito, é uma metanoia que eu não quis praticar, eu não quis mudar meu comportamento e eu deixei de brilhar na vida de alguém que estava à minha volta, que olhou e disse, era para ser luz, mas tem a área que está escura e a pessoa deixou de ser iluminada, né? A pessoa deixou de ser abençoada. Porque, gente, muitas vezes a gente tem um discurso muito lindo do Evangelho, a gente prega eloquentemente. Deixa eu dizer, Deus não está nem aí para a minha eloquência, nem a sua, para o meu conhecimento teológico, nem o seu. Deus não está nem aí. Deus está preocupado. Deus está olhando para o que a gente vive. Se eu vivo o que eu prego, porque se eu não vivo o que eu prego, eu não sou luz, eu sou engano. Eu posso ser o que for, mas eu não vou estar iluminando ninguém. Então, o Senhor está atento para isso. O que é que você prega e o que é que você vive? Porque a minha vida, eu tenho um discurso maravilhoso, aonde eu chego, eu prego o Evangelho. Amém, meu irmão, prega em tempo e fora de tempo. Mas viva o Evangelho, porque tem pregações que você não vai precisar falar, você só vai precisar viver. E tem gente que vai ser iluminado com a sua prática, né? E se a gente não entender esse caminho de arrependimento, meu Deus, que riqueza! É uma luta, né? A gente está aqui, a gente tem nossas, como eu falei na live passada, a gente tem nossas debilidades, limitações, mas que riqueza é esse entendimento que eu preciso me arrepender, que eu preciso confessar, é melhor eu confessar a minha tentação do que eu confessar o meu pecado, porque a minha tentação não vai causar escândalo, mas o meu pecado pode fazer muitos caírem. Então, assim, que riqueza é esse entendimento? Então, você que está aí nos assistindo, traga essa verdade como prática de sua vida, para que você seja luz e que você possa iluminar aqueles que estão em sua volta e pessoas saiam da escuridão por causa de você, porque Deus conta com você. Quando a gente fala aqui em transbordar, a gente não está falando em transbordar só no sentido de compartilhar a live, é de viver o que está sendo ensinado, é de viver o que está sendo pregado. E esse é um desafio para nós também, do Remissão, para a pastora, para a Manu que está aqui hoje, para a equipe Remissão, para mim. Eu estou aqui, Manu está aqui, mas tem uma equipe aqui atrás, intercedendo, organizando, nos ajudando, nos abençoando. Tem uma equipe do Remissão que está em casa nos assistindo, orando por nós. Então, assim, é desafio. Nós somos de carne e osso, gente como você, limitados, mas decidimos viver a verdade do Evangelho pela graça e a misericórdia do Senhor. É verdade, Mara. É verdade. Que o Senhor, Ele hoje possa nos dar a oportunidade, né, de voltar. Amém. Amém. Então, eu queria convidar você a fazer uma tarefinha de casa, como de costume, né, Manu? A gente sempre deixa uma tarefa. Vai lá, lista aquilo que você precisa se arrepender. Uma vez a pastora pediu para você listar quem você precisava perdoar, outra vez foi as maldições. E hoje eu quero convidar você, desafiar você. Lista aquilo que você precisa se arrepender. Vai lá, anota, diz assim, Senhor, é isso. Eu preciso me arrepender da mentira, eu preciso me arrepender da vaidade, do orgulho, da soberba, da prostituição, eu sei lá o que é. Eu não sei, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está aí, está mostrando a você, está falando para você, olha, tem isso, tem aquilo que você precisa. A gente sabe que desagrada o Espírito Santo. Ele está dentro de mim, está dentro de você, e ele está o tempo todo alertando, sinalizando o que precisa ser mudado em nós. Então que nessa noite a gente possa listar e dizer, Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa porque eu deixei de ser luz, porque teve gente que não foi iluminado por minha causa. Senhor, tem misericórdia de nós nessa noite. Sim, tem misericórdia de nós como igreja, meu Deus, tem misericórdia de nós. Quantas pessoas deixaram de ser iluminadas, Senhor, por causa dos meus pecados, dos meus erros, do meu orgulho, Senhor, tem misericórdia. Que você possa listar. Que você possa listar e confessar para Ele, porque Ele está disposto. Ele está disposto a nos ajudar, a lhe ajudar, a me ajudar.
Que nessa noite possa ser uma noite de arrependimento e não de culpa, de mudança. Que a gente possa andar na verdade dele, não na culpa que o inferno quer trazer para nós, não no peso. Nós rejeitamos todo o peso, toda a culpa dos satanás e recebemos o perdão do Senhor Sim, Senhor. para viver a sua verdade, meu Deus. Sim, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Sim, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Acho que só tem uns 5 minutos, né? Mas eu queria agradecer a você, mano, por essa palavra tão abençoadora. Que Deus continue usando a sua vida para ser luz, como você foi pra gente hoje, nessa noite. Amém. E a você que ficou com a gente até o final, muito obrigada. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Compartilha esse material para que mais pessoas sejam abençoadas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá, é Remissão Oficial. Se inscreve, ativa o sininho, dá um like, compartilha as mensagens para que esse trabalho possa alcançar mais vidas. Essa mensagem vai ficar salva no feed do Instagram do Remissão. Amém. E você pode revê-la, pode compartilhar com mais pessoas. Mas eu quero te agradecer por ter ficado conosco. Foi um privilégio dividir da parte do Senhor com você, Manu. Eu sei que o pessoal ficou com saudade da pastora, né? Ela apareceu aí no começo, mas ela está aí com o Manu, né? Com a gente, intercedendo. E muito obrigada. Quando o Espírito Santo nos confronta, a gente fica assim, meio sem saber o que fazer, o que dizer quando ele chega. É verdade. Mas a casa dele, ele tem toda a liberdade. Amém? Amém. Beijo no coração. Que Deus te abençoe. Beijo, Manu. Muito obrigada. Tchau, muito Mara. obrigada, gente. Fica na paz. Tchau. Tchau. Tchau.